Ora, vamos então avançar para a segunda técnica de footprinting. Já tínhamos terminado a parte da análise de DNS, vamos para a segunda técnica, utilização de motores de busca. Neste caso específico, a utilização de motores de busca é uma informação ou é uma fonte extremamente valiosa para efetuar pesquisas. Os motores de busca não são mais nem menos do que soluções ou plataformas disponíveis na internet que acabam por fazer recolha geral de informação que existe disponibilizada em plataformas online e que permitem aos utilizadores fazerem então as suas respectivas pesquisas. Eles utilizam módulos automáticos de indexação de informação, okay? Mais conhecidos por crawlers ou por spiders, que não são mais nem menos do que ferramentas que indexam a informação que encontram disponibilizada nas plataformas online e que indexam na sua base de dados para que seja possível depois aos utilizadores efetuarem pesquisas. No entanto, as pesquisas a serem feitas podem devolver informação em muitos casos sensíveis ou em muitos casos que nem propriamente os motores de busca sabem que existem, pois toda esta indexação é feita de forma automática. Depende muito da forma como as entidades ou os utilizadores disponibilizam a informação nas suas plataformas, por forma a que os crawlers os consigam encontrar. Ora, vamos então avançar começando aqui logo pelo primeiro tópico. Vamos começar com o Google. O Google é um dos motores de busca mais utilizados dentro da internet e se nós efetuarmos qualquer pesquisa feita no nosso motor de busca, ele vai tentar encontrar essas palavras dentro do conteúdo pesquisável. No entanto, existem várias formas de efetuar essa respectiva pesquisa. Se vocês pesquisarem pelo Google Advanced Search, existem montes de opções em que vocês podem filtrar a informação pela qual vai ser devolvida a respectiva informação. Okay? Eu posso fazer uma pesquisa simples, por exemplo, ir pela Leiria e vou tentar pesquisar informação, neste caso específico, sobre o Politécnico de Leiria, o que vai neste caso aparecer, por exemplo, aqui o próprio site do Instituto Politécnico, vai aparecer aqui informação do Facebook, informação do Instagram, etc, informação do LinkedIn, YouTube, etc. Mas eu posso querer filtrar esta informação por áreas específicas e, por exemplo, eu querer apenas devolver informação que esteja contido no próprio site IP Leiria. E então posso, desde logo, começar a aplicar um conjunto de filtros na minha pesquisa. Por exemplo, se eu quiser apenas pesquisar informação que esteja contido no respectivo site, posso fazer algo deste tipo, site, ou seja, dar a palavra a dizer que quer apenas pesquisar no site IP Leiria. E, neste caso, o que eu vou devolver é então apenas páginas que pertençam ao domínio IP Leiria. Cá está o canipleiria.pt, diabertoipleiria.pt, ou seja, todos os links a partir deste momento irão pertencer ao domínio IP Leiria. Ora, isto é uma técnica extremamente útil para nós também podermos completar a técnica anterior de análise de DNS para percebermos se encontramos ou não mais URLs que nos apontem para plataformas que possam existir no nosso target. Okay? Para além disso, para além do site, podemos fazer pesquisas em mais diversas áreas. Podemos pesquisar no title,
ou seja, no título da página. Para isso poderíamos fazer a pesquisa in title, podemos fazer a pesquisa no in URL, ou seja, pesquisar no URL, ou pesquisar ainda no texto in text. Se vocês pesquisarem um pouco tanto no Google Advanced Search, como se pesquisarem pelo conceito do Google Docs, que é o conceito que é conhecido como pesquisas filtradas dentro do Google. Se pesquisarem um pouco no GitHub, há montes de pessoas que publicam alguns filtros que podem ser utilizados, como vocês podem ver aqui, all in title, in text, in URL, etc, etc, etc. Ou seja, tem tudo filtros, file type. Vamos falar mais à frente sobre este filtro, que vai ser extremamente útil para outra técnica. E como vocês podem ver, existem montes de páginas de GitHub onde existem montes de pessoas que nos ajudam ou que colocam formas de aplicar filtragens nos respectivos pesquisas do motor de busca, neste caso do Google. Vocês podem ver aqui, neste caso, file type PDF in title confidential, ou seja, montes de filtros que vocês podem utilizar como base, podem utilizar como fontes de informação para pesquisa de informação adicional. Podem sempre também utilizar uma fonte que existe, que é o ExploitDB. Mais uma vez, mais à frente, vamos também usar esta fonte para outras situações. Aqui no segundo tópico no segundo tópico do menu, temos o Google Hacking Database, GHDB. Se vocês esperarem Google Hacking Database, basicamente onde ele apresenta um conjunto de Google Docs, ou seja, um conjunto de pesquisas que são regularmente ou poderão ser regularmente utilizadas por vocês para pesquisar informação específica dentro dos targets que estão a encontrar, ok? Para isso podem aqui ainda agrupados um conjunto de outros tipos de pesquisas. Se quiserem pesquisar por áreas mais específicas, podem clicar e perceber como é que estão a ser desenvolvidas todas essas técnicas, e ainda se quiserem continuar a fazer pesquisas, mais pesquisas, mais filtros aplicados. Ok, neste caso específico e relacionado aqui ainda com a hotelaria, então, ou seja, com o nosso target, seria sempre bom fazermos então uma primeira pesquisa pelo próprio site e a seguir tentar encontrar informação crítica ou informação mais sensível dentro desse respectivo domínio. E neste caso, por exemplo, poderíamos fazer pesquisas em URL, por exemplo, por áreas de login, ou seja, áreas que necessitam de login dentro do nosso respectivo site, ou dentro das nossas respectivas plataformas. É extremamente útil para ter a noção áreas em que no futuro poderão ser exploradas possíveis vulnerabilidades de autenticação, eventualmente áreas de registro, áreas de formulários, tentar encontrar formulários que nos permitam colocação de informação ou interação mais direta com a respectiva instituição, para perceber entre várias situações se existe alguma vulnerabilidade nesses formulários, ou se é possível de alguma forma descobrir também as tecnologias utilizadas para desenvolvimento desses respectivos formulários. Ora, podem fazer isto manualmente, utilizando então a barra de pesquisa nos respectivos formulários, ou então, mais uma vez, podem pesquisar por
Google Docs, soluções de Google Docs, ok? E vão ver que encontram montes de ferramentas que permitem que façam este processo de forma automatizada. Já existem montes de ferramentas e pesquisando no GitHub vocês vão conseguir encontrar montes de ferramentas que fazem um pouco deste processo automático. Há sempre que terem atenção o facto de algumas destas ferramentas terem que ser utilizadas com precaução, com vista a que os motores de busca não bloqueiem por excesso de número de pesquisas em simultâneo que vocês estejam a fazer, mas podem sempre fazer este processo de forma automática. Esta pesquisa, mais uma vez relembrando, esta pesquisa nos motores de busca normalmente não gera informação direta para o nosso relatório. Tipicamente gera informação para nós completarmos eventualmente a informação já obtida no DNS, ou então ir buscar informação que seja possível de ser utilizada nas fases seguintes. Principalmente aqui a parte, pode ser relevante aqui a parte dos logins. Era importante agora agarrarem todos estes links e informação útil para fases seguintes, chegar aqui ao nosso registro dos Joplins. E é evidente que ter um login não é um problema, ok? Mas é útil darmos aqui uma nova nota, plataformas com logins, ok? E metermos a lista de áreas que detectamos com os nossos respectivos logins. Ou seja, ter aqui um conjunto de áreas que já sabemos que irão ter os respectivos, peço desculpa, que irão ter então estes respectivos logins, ok? Extremamente úteis para nós podermos depois, numa fase mais posterior, podermos avançar para estes respectivos testes, para eventualmente explorar possíveis vulnerabilidades. Quem diz os nossos logins diz a parte, como estava a dizer, a parte de fóruns, eventualmente de fóruns também pode ser útil, se existe ou não algum tipo de fórum, algum tipo de form, tipo de formulários, eventualmente vamos usar ainda numa fase também de footprinting, a parte de disponibilização de ficheiros, ok? Com a opção, tal como já tínhamos visto aqui à frente, a opção do file type, e poderá ser então extremamente útil toda esta recolha de informação que nos irá permitir que depois no futuro possamos fazer mais validação de análise, cá está um exemplo de um formulário, e perceber então como é que podemos talvez explorar vulnerabilidades dentro destes respectivos cenários. No entanto, não existe apenas o Google, okay? Podemos usar também outros motores de busca, ok? Temos o Bing, temos o DuckDuckGo, temos o Yandex, por exemplo, são outros motores de busca também bastante conhecidos. E aqui a situação de pesquisas é muito idêntica, ok? Poderíamos usar na mesma aqui o site, dois pontos. Mais uma vez, nem todos os motores de busca respeitam os mesmos blocos de pesquisa, por isso, dependendo do motor de busca, poderemos ter que utilizar sistemas de filtragem ligeiramente diferentes. Cá está, o DuckDuckGo funciona de uma forma muito parecida com o Google, ok? E cá está, posso filtrar pelo domínio, posso filtrar também
por URL e fazer algo parecido com o que fiz anteriormente, devolver plataformas, neste caso do login, e é útil nós utilizarmos plataformas diferentes com vista a termos possíveis resultados diferentes para que os possamos relacionar por forma a que possamos testar se existe ou não mais algum tipo de informação numa plataforma que não exista na outra, e isso é extremamente útil, ok? Por isso, recomendo sempre que usem mais do que uma plataforma, neste caso um motor de busca, para fazerem as respectivas pesquisas. No entanto, as pesquisas nos motores de busca não se dedicam ou não se restringem apenas à pesquisa de informação por domínios. Vocês, utilizando o motor de busca, podem fazer pesquisas praticamente de todo o tipo. Podem pesquisar por imagens, utilizando uma imagem para fazer uma pesquisa específica. Podem pesquisar por nomes de pessoas, tentando encontrar algum tipo de informação mais associada a essa pessoa. Procurar nos motores de busca, nos motores de redes sociais, procurando pessoas, usernames, procurando informação sobre um determinado número de telefone, um determinado código postal, etc, etc, etc. O footprinting nem sempre, tal como já falámos, nem sempre se restringe à pesquisa por domínios. Pode ser baseada numa área específica ou numa situação específica que estamos a pesquisar. E neste caso, então, a técnica será sempre ir tentando adicionar informação relevante sobre a pessoa que estamos, pessoa, entidade ou objeto de pesquisa que estamos a efetuar, e ir aplicando filtro atrás de filtro. Por exemplo, imaginemos que eu quero informação, neste caso específico, por exemplo, encontramos, quando estávamos no site do IP-Leiria, por exemplo, imaginemos que nós estaríamos aqui no site do IP-Leiria e iríamos procurar por docentes. Ok? Iríamos procurar então aqui um conjunto de informação onde iríamos encontrar informação provavelmente sobre docentes ou sobre colaboradores dentro do IP-Leiria. Neste caso específico, temos as plataformas de colaboração, cá está, mais uma vez, um acesso a várias plataformas que eventualmente poderiam ser usadas para pesquisar informação sobre plataformas disponibilizadas pela Leiria. E, por exemplo, neste caso específico, encontramos aqui uma listagem, uma pesquisa simples, uma listagem enorme de colaboradores, onde temos o nome e o departamento onde estão colocadas cada uma destas pessoas, ok? Por exemplo, aqui foi para a ESEX, mas se viermos para a nossa escola, a STG, que é onde estamos a dar esta respectiva formação, cá está a lista de docentes, que é uma lista de docentes bastante extensa, ok? E neste caso específico, se procurarmos aqui pelo meu nome, há de haver alguns por aqui, o nome, ora, vamos só tentar encontrar aqui, cá está, Carlos Manuel Gonçalves Antunes, ok, que pertence ao Departamento de Engenharia Informática. A partir daqui, poderíamos começar a fazer pesquisa de informação sobre esta pessoa, ok, e poderia ser algo muito simples, como primeiro colocar o respectivo nome, ou eventualmente começar por pesquisa simples a parte do nome, ok? Imaginemos que eu não sei o nome completo, sei só o primeiro e último nome, posso começar a fazer pesquisas simples pelo nome. Se por acaso, e pode acontecer, serem devolvidas muita informação que não são aquelas que estão relacionadas com a pessoa em causa, podemos
completar com alguma informação adicional, por exemplo, Carlos Antunes e Leiria, ok? E a partir daí iremos começar certamente a aplicar filtros. Cá está, aqui neste caso tem uma imagem de uma apresentação que eu fiz há uns anos atrás, informação sobre o currículo vitae disponível no Instituto Politécnico de Leiria, etc, etc, etc. Neste caso, alguém que também se chama Carlos Antunes, mas não sou eu, é o Carlos Jorge Machado Antunes, ou seja, são outras pessoas que contêm o nome Carlos Antunes também, mas cá está, ou seja, fazerem este levantamento de informação é extremamente útil para fazer a recolha destes recursos, ok? A maior parte deles com a finalidade não de ir diretamente para o relatório, mas de serem possíveis de ser utilizados no futuro para possíveis ações ou testes de social engineer ou de utilização desta informação de alguma forma para tirar vantagem da recolha desta informação, ok? Para além disto, o Google tem sempre a opção de ser colocada a pesquisa também por imagens. Cá está, algumas imagens, algumas corretas, outras nem por isso. Cá está a imagem, neste meu caso específico, para o nosso curso, Skill for Digital. Temos, por exemplo, outras pessoas como o Mário Antunes, que não sou diretamente eu, mas é uma pessoa que no seu nome tem, o Antunes então também pertence ao Leiria, foi encontrada aqui uma imagem mais antiga que até está um pouco estranha, porque tem aqui um bloco de informação cortado, mas tudo isto pode ser extremamente útil para nós fazermos algumas pesquisas e para termos a noção de como é que podemos recolher esta mesma informação. Na pesquisa direta por imagens, o motor de busca Yandex tem uma funcionalidade muito engraçada. Se vierem à parte da análise de imagem, o motor de busca Yandex permite desenvolver um conjunto de imagens com base em inteligência artificial, um conjunto de imagens que sejam consideradas próximas ou que sejam consideradas aproximadas, que se vocês não tiverem a imagem realmente da pessoa ou não souberem exatamente quem é a pessoa, poderem encontrar informação sobre imagens parecidas. Pode ser muitas vezes úteis para identificar localização de respectivas imagens. Ok? Por exemplo, eu posso vir aqui buscar esta imagem, copy image, colo aqui no Yandex, ou se tiverem uma imagem qualquer que encontraram noutra localização, colo a minha imagem e o que ele vai fazer é tentar fazer a pesquisa com base na imagem em questão. Cá está. A minha imagem, com a minha imagem, ele foi gerar um conjunto de outras imagens e fazer pesquisas, um conjunto de outras imagens parecidas ou próximas que eventualmente possam ser o nosso target. E mais uma vez, pode ser útil se eu não tiver a imagem ou se a imagem já for antiga, poderá ser extremamente útil no processo de pesquisa de informação relativamente ao target em causa. Ok? Mas mais uma vez, todo este processo de pesquisas no motor de busca é um processo extremamente interativo e perspicaz, em que nós temos que ter um pouco de perspicácia nos filtros que aplicamos e na informação que vamos recolhendo, com vista a obter então mais informação sobre os nossos alvos. Relativamente ainda a pessoas, existem alguns sites, mais uma vez, vamos falar apenas aqui em 2 ou 3, que podem ser utilizados para esta finalidade.
temos o Spokeo, temos o Social Search, que também pode ser extremamente útil, temos o People, que é uma ferramenta extremamente útil. Ora, basicamente são 3 plataformas que permitem fazer pesquisas sobre utilização de redes sociais e não só por parte de um determinado target, ok? Basicamente, se formos aqui ao Spokeo e se colocarmos por exemplo, o meu nome, Carlos.Antunes, evidentemente vai encontrar muita gente e provavelmente informação que pode estar ou não relacionada comigo. Ele vai fazer um conjunto de pesquisas e tentar encontrar resultados associados à pessoa em causa. Vamos deixar rolar ali um bocadinho o Spokeo. Relativamente ao social search, basicamente o que faz é pesquisas em redes sociais por temas, utilizadores ou temáticas. Neste caso, sei lá, eu posso chegar aqui a um determinado utilizador e tentar procurar por Carlos Antunes, tentar perceber o que é que é encontrado com base no respectivo utilizador, e neste caso o social search o que vai encontrar é tentar encontrar posts onde esteja relacionado com aquele respectivo utilizador. A nível do People, trabalha muito parecido com o Spokeo, ou seja, vocês podem fazer a colocação da respectiva informação associada ao utilizador, e-mail, número de telefone, etc. E o que ele faz é tentar encontrar informação relacionada com o target em causa. Ora então, após uns momentos de pesquisa, reparem que imediatamente montes de informação irão aparecer. Neste caso do Spokeo acaba por ficar limitado aos Estados Unidos, ok? Mas existem outras plataformas que pesquisam aqui no caso do Social Searcher, vai pesquisar informação sobre o respectivo, neste caso eu pedi por utilizador. No entanto, podemos sempre pesquisar por um determinado tema, ou seja, se nós pesquisarmos aqui por IP-leiria, o que ele vai fazer é pesquisar posts que estejam relacionados com IP-leiria. Ainda uma última ferramenta, mais uma vez, existem milhares de ferramentas que vocês podem utilizar, e a ideia é criarem uma checklist com as ferramentas que vocês mais gostam de utilizar para que possam utilizar no futuro. Neste caso temos aqui mais uma plataforma das muitas que existem. Por exemplo, se eu colocar aqui o meu nome completo, o que ele vai fazer, vai pesquisar informação sobre este respectivo nome para termos uma ideia, e cá está outros nomes alternativos, alguma informação sobre o nome que foi solicitado, e mais uma vez também sempre útil fazer pesquisas com base na informação de redes sociais, eventualmente, por exemplo, Carlos Antunes e IP-leiria, LinkedIn, ou seja, pesquisar por informação relativamente às pessoas ou às redes sociais, como diz LinkedIn, diz Facebook, diz Twitter, Instagram, etc. E temos que ter a noção de que toda a informação que existe e que é colocada dentro da internet pode ser utilizada no futuro por pessoas mal intencionadas e ser utilizada para situações de social engineer. A ideia é recolher toda esta informação, colocar toda esta informação nos nossos registros, porque, mais uma vez, se houver autorização para, durante a nossa análise
da instituição fazermos também os testes de social engineer, muitas destas informações são extremamente úteis. No entanto, mais uma vez, se encontrarmos demasiada informação exposta pelos determinados utilizadores, também pode dar informação que vá diretamente ao nosso relatório, onde nós frisamos que os utilizadores, estando a expor demasiada informação, deverão ter deverá haver formação dos respectivos utilizadores nas boas práticas de utilização da internet e, eventualmente, formação de engenharia social para perceberem que tipo de situações podem ocorrer, principalmente relativamente à parte de meios de phishing, acessos a plataformas que sejam utilizadas para fins maliciosos, etc, etc, etc. Por fim, mais a nível de administração, existe uma plataforma extremamente útil, que é o Google Alerts. Esta plataforma permite, que está associada ao motor de busca Google, permite que nós possamos criar determinados filtros e que sempre que apareça uma nova informação ou um novo registro indexado pelo motor de busca, em vez de eu ter que fazer essa pesquisa, ele me comunica automaticamente. Por exemplo, imaginemos que eu quero receber informação sempre que houver algo que tenha sido indexado de novo no domínio IP-leiria. Posso chegar aqui e fazer então o meu filtro, por exemplo, site ipleiria.pt, digo qual é o mail que que quero utilizar para receber essa informação e sempre que o motor de busca Google indexar uma nova informação que pertença ao domínio IP-leiria, imediatamente ele vai-me mandar um mail com essa informação, não tendo eu necessidade de estar a fazer essa respectiva pesquisa. E cá está, se eu agora ativar esta situação, as novidades mais recentes que existem são estas três, ok? Dois novos websites, ou seja, duas novas plataformas, a Carm e a Conference, que pertencem então aqui ao IP-leiria, e ainda um novo PDF relativamente aqui à educação e nutrição e informação sobre aqui adaptativa, basicamente uma notícia sobre um desenvolvimento, uma pesquisa que está a ser feita. Ou seja, isto vai acontecer, ou seja, iríamos receber um mail sempre que houver uma novidade sobre alguma coisa que acontecer no domínio IP-leiria. Quem diz domínio IP-leiria diz qualquer outra situação. Por exemplo, se metermos o nome de uma pessoa, imaginemos que vou pôr aqui o meu nome, iríamos, sempre que houver uma nova indexação associada aqui a este nome, iremos recolher informação. Claro que se deixarmos desta forma, o que vai acontecer é que ele vai pesquisar individualmente por qualquer uma das palavras, ok? Sendo que, se eu quiser completo, posso então colocar entre aspas, por forma a que ele pesquise diretamente informação associada a algo que interessa. E neste caso específico, cá está, vai procurar pelo nome completo, sendo que não encontrou, ou seja, neste caso específico, existe apenas aqui um formato, ou seja, uma página, uma plataforma web, neste caso LinkedIn, que referencia o meu respectivo nome, ok? Pronto, pode ser extremamente útil para, mais se calhar para a parte de administração do que propriamente para a parte de recolha pública de informação, mas extremamente útil para gestores de segurança, para criar um conjunto de filtros e estarem cientes
pelo que vai aparecendo na internet sobre determinados temas. Ora, como vocês podem ver, a internet é um ponto fulcral da pesquisa para esta recolha pública de informação, e a recolha pública não se cinge apenas à pesquisa de domínios, mas também de utilizadores, redes sociais. Dentro das redes sociais, o que é que cada utilizador eventualmente falou ou partilhou, eventualmente, mais uma vez, dentro das pesquisas, cá está aquela pesquisa que fizemos há pouco, por e pela Leiria, e cá está diversos posts em diversas áreas onde foi identificado a informação do Ipelaria, e cá está, muita informação desta pode ser recolhida, mais uma vez, muita dela não para ir direta ao relatório, mas sim para poder ser utilizada posteriormente para análises adicionais. Por isso, é sempre importante perceber o que é que daqui podemos retirar. Por exemplo, mais uma vez, relativamente ao Ipelaria, seria útil retirar, por acaso acho que já apaguei, a lista de utilizadores que consultámos há um pouco atrás, a lista de utilizadores que havia relativamente ao Ipelaria. Ora, tinha sido aqui a pesquisa, site ipelaria.pt docentes, ok? Ou seja, seria útil fazer esta recolha de informação e perceber então quantos docentes existem, depois, evidentemente, para cada docente fazer o levantamento dessa respectiva informação, ok? Perceber que tipo de e-mails, já vamos ver mais à frente, também algumas técnicas de encontrar informação sobre cada um destes docentes relativamente à parte do e-mail, mas tudo isto seria extremamente útil para ser recolhido e para eventualmente ser analisada toda esta informação para ser colocada alguns. Por exemplo, mais aqui uma nota, e neste caso, docentes e Ipelaria, ok, onde iríamos colocar aqui, por exemplo, o link onde poderíamos fazer a pesquisa dos docentes, eventualmente outras áreas que nós tivéssemos encontrado, que tivesse informação sobre docentes ou sobre colaboradores, porque temos aqui esta parte de colaboradores, temos, por exemplo, os não docentes, eventualmente informação sobre alunos, ok, tudo isto poderá ser pesquisado e tentar perceber que tipo de informação é possível obter com base na informação que vamos recolhendo, ok? Evidentemente, se algum destes tópicos apresentar informação que não devesse, que tenha informação sensível ou que não devesse ser pública, evidentemente passa de informação útil para informação a ser colocada no relatório, identificando que existe a exposição de informação adicional que deve ser devidamente protegida.